Você quer investir em usinas de triagem de resíduos na sua cidade ou outra cidade? Vai causar um grande impacto positivo, ajudar a cidade a ficar mais limpa, vai gerar emprego, mas se você não entender a importância da especialização em comércio de materiais recicláveis, você corre um grande risco de ter um grande prejuízo. E eu sei que tem muita gente fazendo isso, montando usinas de triagem sem mostrar como adquirir produto e para quem vender. Ou muitas vezes só porque conhece o prefeito, conhece alguém, sabe que vai ter a matéria-prima, mas não sabe para quem vender. E aí, quem vai pagar essa conta? A conta do investimento nas máquinas, equipamentos, infraestrutura, contratação de pessoas, capital de giro, quem paga isso? Se não houver vendas. Vai realmente depender somente da taxa de destinação dos resíduos? Ou de doação, emenda parlamentar ou o que mais? Seja bem-vindo a esse vídeo onde eu quero falar com você sobre comércio de recicláveis e usinas de triagem a nível profissional. E a primeira coisa que você tem que entender é que usinas de triagem só vão funcionar quando o comércio funciona. E nesse vídeo você vai entender o comércio, dando viabilidade, direção e sentido econômico para as usinas de triagem. Já te explico de antemão que isso não é tão comum assim. No Brasil e em outros mercados, hoje, a gente ainda tem muitas usinas de triagem sendo operadas por pessoas sem qualificação, nessa área. Porque tem muita gente que acha que basta saber quais são os materiais e aí começar a vender. Acaba vendendo, mas vendendo a um preço muito baixo, que não tem viabilidade econômica, depois depende da prefeitura para receber IPI, para receber não sei o quê, veículo, desconto disso, daquilo, não consegue se manter em pé. E o que eu estou falando é que, com pouca gente qualificada, eu estou me referindo a pessoas que têm noção sobre administração, montar sistema, como as coisas se pagam, o custo disso é pago por quê, de onde vem a receita para pagar isso, estruturação do negócio. Nesse nível, é quase inexistente, mesmo no Brasil, que está bastante avançado em comparação aos outros países de língua portuguesa. Mas ainda assim, ao nível profissional, nível de primeiro mundo, é bastante raro a gente ver esse tipo de ação. E a consequência clara, justamente, é que esses projetos não avançam. E tem uma outra consequência. Quem tem usina de triagem, praticamente é meio que dono dos materiais daquela região, daquelas origens. E a partir da usina de triagem podem nascer inúmeras usinas de reciclagem, compostagem, uma série de outras coisas. A usina de triagem ela abre o mercado de oportunidades para investidores. É um grande negócio, mas tem que saber algumas coisinhas que eu vou te mostrar nesse vídeo. Preparado? Então vamos lá, preparei aqui uma aulazinha para vocês aqui, e a gente vai dar uma olhada então nesse conteúdo rapidinho, gente. Vamos lá, vamos entender. Primeiro, o papel do comércio nas usinas. Vou já mostrar para vocês que a primeira coisa do comércio de recicláveis nas usinas é que a gente tem uma leitura da demanda e dos critérios de compra. Então, quem trabalha com comércio, esquece a usina, trabalha com comércio. Sei quem está comprando, por quais motivos, qual o preço que está pagando e sei de onde vem o meu material. Então, já sei ler o mercado antes de ter a usina. Isso é pré-requisito para ter a usina. Calma que depois eu vou te explicar para você que é investidor, para você que quer montar uma dessa. Você mesmo não precisa fazer isso se você tiver alguém que estruture isso para você. Mas calma aí que depois eu chego lá. Então, o comércio de materiais recicláveis ele vai fazer isso, ele vai orientar, quando ele compreender as exigências dos compradores, é ele que orienta o processo, a operação da usina, que ele vai dizer: "Gente, olha, o vidro na hora que separar, separe aqui por cores, essa cor aqui a gente tem comprador, essa também tem, essas outras aqui não tem, então separem, toda vez que vocês verem esse material, separe dessa forma, porque a gente tem comprador para isso". Esse processo, a orientação do que o setor operacional vai fazer, é direcionado pelo departamento comercial. O que que acontece na prática? Está todo mundo lá no operacional, separando por seus próprios critérios, papelão, plástico, e aí separa as outras coisas, bota de qualquer jeito, aí você chega lá e vê aquele amontoado de coisas, não tem um padrão, não tem uma filosofia aquele negócio, não tem um processo, entendeu? Não tem uma metodologia. Aí vira bagunça. Organização do fluxo e redução
Do estoque parado, claro. Se você está lá no comercial, é aí daí que vem o dinheiro, ele direciona o operacional e ele diz: "Ó, encheu aquilo, me avisa que eu já vou vender logo, vou despachar", eu desocupa lugar, não fica nada ali entulhado por muito tempo. Agora se não tem orientação, pega um pouco daqui, um pouco como não tem orientação de onde vai pegar o material, acaba pegando de todo canto e tem sérios riscos de transformar aquilo no lixão. Então, tem que ter o comercial para direcionar: "Gente, esse material não pega, a gente não tem comprador para isso, só aquele outro", entendeu? E aí você tem um alinhamento, né, o comércio de materiais recicláveis, ele faz esse alinhamento entre a viabilidade técnica, econômica e protege as usinas contra decisões desconectadas do mercado. Por exemplo, trabalhar com vidro, sim ou não? Vamos trabalhar com vidro? Vidro tem uma margem pequena, já tem um comprador, como é que vai funcionar? Então, toda essa inteligência comercial é necessária para se tomar decisões se a sua usina de triagem vai receber determinado tipo de material ou não. Seguindo aqui, gente, quando é que faz sentido pensar em usinas para você que está ali meio que por conta própria? Não estou falando ainda do investidor. O investidor não precisa entender de tudo que ele investe, né? A verdade é essa. Ele tem grana, quer botar dinheiro, então ele vai investir lá em, sei lá, em criação de gado. Ele não precisa virar zootecnista. Não, não é isso que eu estou falando. Mas para você que está entrando nesse mercado, mas assim, o investidor precisa entender da importância do zootecnista, assim como aqui a importância do especialista em comércio de materiais recicláveis. Bom, o comércio faz sentido quando você tem um fluxo regular e previsível, né? Aliás, o comércio não, desculpa, gente, a usina. Então, a usina faz sentido quando você já tem um comércio regular e previsível. Se você não está praticando, mas pelo menos que você já conhece ele. Você sabe onde ele está, de onde é que nasce e para onde vai. E aí você percebe que nesse mercado, né, tanto para você que já está atuando, para você que quer atuar, nesse mercado vai ter um gargalo de processamento. Ou seja, você consegue captar os materiais, mas do jeito que eles vêm, não consegue vender. Aí tem um gargalo no processamento. Começamos a pensar em montar uma usina de triagem. E aí há acesso consistente a volumes maiores de material. De vez em quando surge alguém, tem um evento, uma festa, um evento turístico, sei lá, alguma coisa que bombardeia ali aquele mercado com muito material reciclável. E o mercado comprador e seus critérios já são conhecidos, portanto, até mesmo como controle de qualidade. Às vezes tem empresas de sucata na região, mas elas não conseguem agregar o valor no padrão de qualidade para vender melhor. Isso é muito comum. Aí você coloca ali um elo de processamento para melhorar essa qualidade e nivelar a qualidade de todos os materiais. Chegou, joga no chão, limpa tudo, purifica, depois empacota de novo para poder vender. E a usina entra como solução estratégica nesses casos, não como tentativa, sabe? Você pegar sem entender nada de comércio de recicláveis, e aí vou tentar, investe ali não sei quantos milhões na usina, ou mesmo, sei lá, R$ 1.000 em um negócio que você não entende nada, aí, gente, aí é pedir para perder dinheiro. O comércio de recicláveis, portanto, ele é base da viabilidade econômica e também da técnica, porque ele vai direcionar a técnica. Então, ele tem essa leitura constante e sempre atualizada da demanda real de mercado. Se o mercado pede hoje mais isso do que aquilo, é o departamento comercial que vai direcionar o operacional, né? Ele define os critérios de qualidade, o destino vem do comercial, dá previsibilidade econômica para as decisões de investimento, vamos comprar novos equipamentos ou não, né? E se adapta, é o comércio que se adapta rapidamente às mudanças do setor, né? E faz esse alinhamento perfeito entre a técnica, a operação e mercado. Compreenderam, gente? Então, vamos lá. Você que quer investir numa usina de triagem, você vai fazer um grande trabalho, tem um grande projeto em mãos. Porque, como eu falei, a usina de triagem, ela vai ter, o trabalho dela vai ser receber os materiais, separar, dar a devida qualidade e fazer com que o comercial tenha uma venda bem sucedida. Beleza, até aí tudo bem. O impacto de uma usina dessa em cidades pequenas, principalmente, até 50.000 habitantes, 100 mil, na verdade, qualquer cidade, mas em cidades menores tende a ser maior o impacto que emprega um monte de gente, né, vai deixar aquela cidade mais limpa, gera receita. Só que tem uma pegada aqui, gente, para investidor, que é o seguinte: quem domina, eu tenho uma coisa que eu chamo de gravimetria dinâmica, monitoramento gravimétrico.
que é a observação, a anotação de todos os materiais que entraram e saíram daquela usina, para onde foram, monitoramento. Naquilo ali você vai perceber, opa, tem aqui uma possibilidade de montar uma usina de reciclagem, por exemplo. É em cima desse monitoramento gravimétrico que você vai perceber isso. Não é alguém que vai te falar, você tem um monitoramento. Ou seja, a usina de triagem, ela é a raiz de muitos outros projetos, se você tiver isso sob controle, percebe? Então, é muito importante entender isso. Nós da Verapuru, a gente estrutura isso. Caso você não tenha essa pegada comercial, a gente leva isso, já faz, monta toda uma programação, depois que estudar o mercado, toda uma programação de como o seu time comercial precisa ser treinado, direcionado para poder se desenvolver nesse mercado. Aí a viabilidade técnica, ou seja, a infraestrutura, ela vai ser indicada, é uma infraestrutura que sustente aquele comércio e não o contrário. A gente não bota em estrutura para depois botar um comércio para sustentar a estrutura, não. É o comércio, a gente estuda o mercado, aí identifica o mercado, o padrão de qualidade que eles querem, tudo, monta a infraestrutura necessária que vai auxiliar o comércio a poder escalar e ganhar mais. É assim que o negócio funciona. E nós somos especialistas, né, em estruturar negócios no setor de resíduos sólidos. E aí, gente, para finalizar esse vídeo, eu queria falar para vocês rapidinho. Vocês já perceberam que muitas usinas de triagem, elas no Brasil não funcionam? E aí eu vou bater um pouco aqui, fique à vontade depois para fazer seus comentários aqui embaixo. Muitas dessas usinas, veja, uma usina, ela entra material, separa e vende. Eu tenho uma estrutura administrativa aqui, eu tenho contabilidade, eu tenho área jurídica, área comercial, área técnica, enfim, várias áreas ali, área de treinamento, qualificação, né, controle de qualidade, uma série de departamentos necessários para que essa estrutura consiga realizar a sua função. A existência, olha o que eu vou falar, a existência dessa estrutura, o motivo da existência é geração de lucro. Então ninguém vai fazer isso puramente por questões ambientais. Não, eu vou montar esse sistema, essa estrutura, porque eu quero gerar lucro com isso. Portanto, é uma empresa. E aqui começa o primeiro grande erro. Justamente porque a maior parte dessas usinas de triagem são operadas por cooperativas de catadores, vem aquele pensamento, vamos montar uma associação. Acontece que uma associação é sem fim lucrativo. E esse empreendimento por si só, você vende, você comercializa coisas, então fica difícil dizer que o comércio de alguma coisa é sem fim lucrativo. Percebe? Contradição brutal. Como é que você vai falar isso? É contraditório, porque eu tenho uma associação de catadores de materiais recicláveis. Uma associação, gente, é quando você tem um conjunto de músicos que vão se juntar, vão formar um grupo ali, vão treinar música, aprender, treinar, vão trocar experiências, certo? Uma associação de artesãos vão aprender, mas cada artesão tem a sua lojinha, tem o seu negócio, tem o seu comércio. Portanto, na minha visão, e agora é a opinião, uma usina de triagem não pode ser operada por uma associação, ou melhor, uma associação não pode pensar que a usina de triagem é um negócio colaborativo. Não, é um negócio para fazer dinheiro, para vender coisas. Tem que ter essa pegada comercial. Passa muito mais, você pode até pensar numa cooperativa de catadores para ser dona ou operar, né? Porque a cooperativa sim tem visão de lucro. Aí você divide ali o lucro dela conforme o regulamento da cooperativa. Mas o pensamento de uma usina de triagem é de uma empresa mesmo, certo? Você poderia até construir um galpão, uma usina de triagem, alugar para cooperativas e para associações para poder fazer seu trabalho, mas o pensamento é de empresa, de uma usina de triagem. Portanto, é errado tratar uma usina de triagem como se não fosse uma empresa, porque aí, se o departamento comercial não for forte, que normalmente não é, aí você vai ter problema com receita. Vai viver sempre na pindaíba, depender de doação de prefeito, de conversa de político, de compreensão de não sei quem, doação daqui para lá, vai estar sempre passando o pires e aí sempre naquela luta. E eu sei que infelizmente na maior parte das vezes é assim, né, mas não deveria ser assim se tivesse essa pegada mais comercial. Ok? Portanto, se você quer investir, seja num projeto ainda inexistente, nós ajudamos você a fazer essa estruturação, tanto a estruturação técnica e econômica, como depois também a estruturação financeira. Qual a diferença? Técnica e econômica é saber
eh, quanto de lucro aquele negócio dá, quais são os equipamentos que vai conseguir realizar aquilo, o time que vai estar trabalhando ali. E a estruturação financeira é quando você quiser fazer captação de recurso para investir nesse projeto. Então, quanto vale esse projeto, fazer um valuation daquilo, quanto vale, de onde eu posso captar, tem investidor privado, investidor de banco, fundo de investimento, enfim, a gente também ajuda você com isso. Para isso, basta entrar em contato através do nosso e-mail. O e-mail é comercial@virapuru.com, vou deixar aqui também na descrição. E caso você queira se especializar na área de comércio de recicláveis, também vou deixar aqui, o link do nosso curso Comércio de Recicláveis. E eu desejo fortemente que você pense com muito carinho em investir em usinas de triagem, porque elas decretam praticamente o nascimento de uma série de indústrias do setor de reciclagem, principalmente. Então ali ele nasce ali. Claro que vai ter também o nascimento da área dos orgânicos, compostagem, usinas de biogás, mas em menor escala, em menor impacto do que as usinas de reciclagem. Tá certo? Então é isso. Gostou do vídeo? Deixe seu comentário. Nosso contato eu já falei, vou deixar na descrição. E enfim, se inscreva. Agora é aquela hora que aparece aqui um monte de coisa. Se inscreva aqui, clique, veja que faz parte de um curso. E a gente se vê então no próximo curso. Saudações sustentáveis e até lá. Valeu, gente. Um abraço.